Olá, reconectados! Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Jobacos e esse é mais um áudio para reconexão. Então, se você chegou até aqui, nunca é por acaso, com tantos e tantos podcasts disponíveis, o universo trouxe você para ouvir essa mensagem, ainda que seja para discordar dessa mensagem. Tudo é caminho e tudo tem um porquê e um aprendizado. Então, eu te convido a respirar bem profundamente, para se conectar com a sua essência, com o seu interior, deixar a ansiedade lá fora e abrir o coração para ouvir essas palavras sobre um tema que ele está sempre rondando a vida da maioria das pessoas. Então hoje vamos falar de decepções amorosas, que, como tudo, são sensações. Então é a sensação de estar decepcionado. Essa sensação surge a partir da ideia de que o outro tem alguma responsabilidade, de uma projeção, de uma expectativa. Quando tem expectativa, tem sofrimento. Quando nós esperamos algo do nosso entorno, nós perdemos o controle. Porque estamos seres individualizados, cada qual com o seu óculos, com o seu ponto de vista, com o seu gráfico. Então, jamais conseguiremos totalmente nos colocar no lugar do outro, com as dores do outro, com os traumas do outro. Por isso que o julgamento, ele deve ser evitado. E não tem como abordar um tema tão profundo sem abordar o nosso inconsciente. Os nossos 80% que estão lá debaixo do tapete e que com muita terapia, muito autoconhecimento, nós começamos a nos dar conta. Só que enquanto nós não damos conta de uma parcela disso, o nosso comportamento continua sendo moldado por isso. E, inevitavelmente, nós começamos a entrar em repetição, em sofrimento. Então, quando nós vamos nos relacionar romanticamente, nessa estrutura de amor romântico, como eu já expliquei em vários áudios, a estrutura de amor romântico ela é uma estrutura que é pautada na posse, no apego, no controle, nos ciúmes. Isso não tem a ver com amor eu sou, com amor incondicional. Quando eu falo incondicional, também não estou falando de mãe, estou falando de incondicional, que é o amor que Deus, o todo, tem por nós. Esse amor é incondicional. Ele nos vê como parte da criação. Que é quando simplesmente a gente enxerga Deus totalmente no outro. E claro que isso precisa um nível de consciência que nós estamos aqui para tentar atingir. Mas até lá nós entramos em ciclos repetitivos de aprendizados. E uma das melhores maneiras é através das relações amorosas. Então, quando nós entramos nessa ideia de amor romântico, nós projetamos uma pessoa que vai suprir as nossas dores, traumas e carências. Através da paixão, nossos neurotransmissores sobem e a gente só consegue enxergar aquela pessoa com o nosso molde. A gente encaixa a pessoa dentro de um molde nosso. E, claro, pela lei da correspondência, a pessoa também está nos encaixando no molde que for servir para ela. Geralmente, no amor romântico, esses moldes não são os mesmos. Mas enquanto o processo bioquímico da paixão está acontecendo, tá tudo bem, tá tudo legal, coloquei a pessoa no pedestal, a outra pessoa me colocou, ou a outra pessoa está se sentindo protegida, a gente está tendo aquela troca de aprendizado que muitas vezes já viram a dependência emocional, que daí da paixão já pula para a dependência, que é igual uma dependência de drogas mesmo, né, pelo processo bioquímico, por isso que tem tantos relacionamentos abusivos, pela dependência. A pessoa joga toda a felicidade, tudo de bom, no relacionamento, na pessoa. Só que o pior, no que ela construiu na cabeça dela que aquilo é, ou que a pessoa é. Quando começa a dar uma baixa nesses neurotransmissores,
a pessoa naturalmente, né? Vamos fazer um paralelo como se fosse uma bebida, um álcool. A substância vai descendo, a pessoa vai começando a enxergar as coisas de outra forma. E o outro começa a não cumprir as expectativas. Então, aquele buraquinho que estava em você e o outro parou de alimentar, começa a ecoar, como se fosse realmente um buraco de fome. E se você não está num caminho de autoconhecimento para conhecer os seus mecanismos, o seu comportamento, a tendência é você jogar a culpa no outro, porque o outro não está te dando, porque o outro era assim e agora está diferente, porque o outro está te devendo. É sempre o outro, vai jogando no outro. Lembra que o outro também está com outro óculos lá do outro lado, ele vai jogar de volta. Aí começam as questões complexas nas relações. Ótimo, a gente aprende através das relações, é válido. Só que, claro, quando começa a entrar em muita repetição, fica cansativo, fica sofrido. A pessoa começa a falar que tem dedo podre, a pessoa começa a sentir mais e mais rejeição, mais e mais abandono. Sendo que o outro, ele passa pela sua vida para te ensinar sobre amor próprio, como se amar. Porque é muito ilusório essa coisa de eu quero que alguém me ame. Você se ama? Claro que não ainda. Porque a partir do momento que você se amar, você não vai querer que ninguém te ame. Você não precisa disso. Você já está conectada com o amor de Deus, que é a fonte, que é infinito. Você vai se decepcionar quando você colocar toda a sua energia em uma relação, em uma pessoa. O caminho é o contrário. Você coloca a energia em você, em se amar, em se conhecer. E aí as chances, pela lei da vibração, da correspondência, você vai atrair pessoas que estão nessa mesma jornada, no mesmo patamar evolutivo. Ou vai atrair ainda pessoas que têm que te mostrar alguma ferida sua. Então todas as pessoas que a gente cruza são extremamente sagradas, porque, além de tudo, elas mostram parte de nós. Tudo que a gente julga numa pessoa, ou que a gente aponta, ou que nos incomoda, mostra alguma coisa que nós não perdoamos em nós mesmos. Como eu falo sempre, é tudo sobre o auto-perdão. E a pessoa, ela vai espelhar suas dores. Por isso que tem aquelas pessoas que a gente quer enterrar, virar a página, que ela desapareça, porque ela mostra muito claramente uma parte sua que te machuca. Porque a gente não cruza o caminho de ninguém à toa. E é muito importante para a jornada de autoconhecimento que a gente faça esse reajuste naquela ideia que a gente chama de passado. Porque não existe o passado, né? As coisas continuam a reverberar, né? No tempo extrafísico, o tempo não é linear, então o passado continua a reverberar. Por isso que tem essa ideia de acesso ao futuro, porque na verdade são infinitas possibilidades de projeção dentro das curas que você faz, com relação a, entre aspas, passado também. Então, o que eu te proponho é reavaliar todas as relações que você teve até aqui e tudo que você se permitiu passar e aprender. Ah, mas eu não aprendi nada. Ah, mas eu só me sinto bobo. Enfim, você vai usar e pode usar essa relação para se atacar ou usar essa relação para se curar. Porque não tem um molde certo ou um errado. A relação, ela foi como ela tinha que ser para o seu momento, para aquele momento que você estava vivendo. E você pode optar por usar ela para te atacar até hoje. Tem gente que simplesmente passa 20 anos e não supera uma decepção amorosa, um abandono, um fora, enfim. Fica se atacando através da atitude da outra pessoa. A outra pessoa não fez nada contra você. Ela está vivendo as feridas e as dores dela. Ah, mas a pessoa me traiu. Provavelmente a pessoa acredita na traição e você também. Porque tudo que você
vivencia é porque você se conecta e acredita. Enquanto se acreditar em injustiça, em traição, vão aparecer lições nesse escopo. Enquanto acreditar em doença, aparecerá doença. Enquanto acreditar em pobreza, aparecerá pobreza. Porque é uma questão que você vai formular toda a sua experiência terrena através das suas crenças. Conforme vai mudando as crenças, sutilizando as crenças, as coisas começam a acontecer. Isso através de autoconhecimento, meditação, silêncio, observação, estudo. É um caminho incrível, maravilhoso. Você se redescobrir e que você é o responsável pela sua vida. Então, faz parte do autoconhecimento você simplesmente esquecer o outro. Porque a cura é de dentro para fora. Ah, mas mesmo assim, eu ainda acredito que a pessoa me magoou, não consigo perdoar. De novo, você não tem que perdoar a pessoa. É tudo sobre algo dentro de você que está travado aí. Inevitavelmente, isso vai se repetir. É inevitável. Não é que você tem dedo podre. Tem que virar a chave do aprendizado. Mas a grande questão é que não está consciente. Você tem que entrar num processo terapêutico de autoconhecimento para saber quais são as suas feridas. Você tem a ferida da traição? Você tem a ferida da rejeição? Se você tiver a ferida da rejeição, você vai usar os seus relacionamentos para se sentir rejeitada. Você tem que validar a sua ferida. Porque você está embasada na sua ferida. É aquilo que é a realidade para você. Enquanto você não destruir ela, você não tem como atrair, por uma questão vibracional, algo diferente daquilo. Então tem que entrar a fundo nas suas feridas. E aí sim, é um processo que muita gente não quer entrar a fundo. Mas tem que entrar a fundo. É lá atrás. É muito fundo. São camadas e camadas, como se fosse uma cebola. Parece que não acaba mais. Porque é como se fosse uma caixa de Pandora mesmo. Só que é libertador. Você pensa, por que eu não comecei antes a investigar tudo que está aqui, debaixo do tapete? Com uma terapia aplicada. Independente do método que você for escolher, que a sua espiritualidade colocará no seu caminho, mas ir a fundo. Que é para isso que estamos aqui. Para vivenciar o que existe de melhor. O que a gente tem de receber como filho do Criador. Mas que a gente não se sente merecedor. Porque a gente tem essas feridas. Elas estão inconscientes. Só que na hora da gente atrair um parceiro, a gente atrai com essas feridas. E a gente se conecta. Então, se isso não for curado, o parceiro vai mudar de invólucro físico, vai vir com outra pessoa, com outro nome, mas ele vai te mostrar a sua mesma ferida. E aí, se você for lá atrás, você vai observar que são feridas que você acha que quem te causou foi pai e mãe, porque a gente tem essa ideia também que os pais causam, eles também estão sendo humanos, mas a gente vivencia os pais como se fossem deuses, porque a gente nasce e a gente não consegue dar conta que a gente está conectado com Deus, então a gente se vê desconectado de tudo e a gente forma os nossos próprios deuses, que são pai e mãe. Depois você vira adolescente, você tem um ídolo lá e você vai criando outros deuses, mas sempre no outro, até você conseguir se relacionar romanticamente, e aí a sua pessoa vai ser o seu Deus, né? Aquela coisa romântica de você é minha vida, você é meu ar, né? Essa coisa que a sociedade é muito pautada no romantismo, né? E o romantismo não permite que as pessoas sejam humanas e falhas. Aí do romantismo passa para um grande sofrimento, que são opostos, né? A paixão e o sofrimento são sombras, tudo isso são sombras. E aí você vai colecionando decepções amorosas e o tempo tá contando e você está ficando velho. Você acha que está ficando velho, você acha que está perdendo tempo, o ego tá se comparando com o vizinho. O do vizinho tá sempre melhor. Literalmente você acredita que o vizinho é mais feliz que você. Você acredita que a pessoa que tem mais dinheiro ela é mais feliz. Você tá sempre buscando algo fora. Tudo para não olhar para dentro. Aí vai colecionando o que chamam de decepções amorosas.
que vem de uma base de decepção com pai e mãe, de quando a gente acha que o pai e a mãe tinham que ser diferentes do que eles foram. Porque a partir daí a gente já começa a não aceitar que as pessoas são o que são. E claro, é complexo, porque nós temos registros infantis de quando a gente não conseguia assimilar tudo isso. Por isso que a terapia é importante, porque você precisa alinhar as coisas como são, para parar de querer que as pessoas sejam diferentes. As pessoas não precisam ser diferentes. O mundo está perfeito do jeito que está. Tudo que você não consegue enxergar de bom é porque não limpou em você. Não tem nada imperfeito no Criador. Nada. 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 Até o que a gente julga aqui pela lei da dualidade como bom, mal, sombra, demônios, são parte de nós. São os nossos demônios. A gente pode exteriorizar, porque a gente exterioriza tudo. Mas são os nossos demônios. São os nossos demônios que a gente projeta até na família, a gente projeta no outro, a gente projeta no sistema. Mas são os nossos demônios. Quando a gente começar a enxergar tudo através do nosso Deus, as coisas mudam. O difícil é a gente ser tão viciado na dopamina, da paixão e do relacionamento romântico, que a gente já pode não ver graça numa relação estável, estabilizada, sem aquele furor, sem aquela loucura humana, numa relação mais equilibrada. Imagina só uma relação sem ciúme, uma relação livre, uma relação... A gente não conecta isso com amor, a gente conecta amor à posse. Desde pequeno. Assim que a gente aprendeu, o amor, a posse, o negócio é só meu, eu controlo as ações do outro, se o outro não cumprir com o combinado, é uma afronta para mim. A gente está endeusando seres humanos são falhos, uma garantia que a espiritualidade dá é que a gente vai falhar, porque não existe falha em último grau, mas... Quando a gente olha e aponta o que o outro fez comigo, a gente está usando o outro para se atacar. A gente está usando a atitude do outro para se atacar. Então, o outro não cumpriu com o combinado, porque o combinado, na verdade, é baseado no medo, né? É baseado no controle. Então, aqui vamos colocar as minhas regras, porque eu sofro. Se eu não colocar regras e sair das minhas regras, eu perco o controle. Isso não tem nada a ver com a centelha divina. A centelha divina, ela flui, ela não precisa controlar, ela não precisa de rótulos. E tudo bem que a gente está inserido num sistema, e não é para ninguém ser totalmente contra o sistema, mas é entender e não deixar o sistema do coletivo dominar. Só que é muito difícil, porque você acaba sendo um peixe fora d'água. Você acaba sendo pacífico, você acaba sendo calmo. Você fica muitas vezes passando por bobo porque você está vendo Deus em todo mundo, então você não está interessado em julgar alguém e também você não está interessado em alguém que te controle, em alguém que te roube a energia de vida do eu sou. Porque se você está muito conectado, você só aceita se conectar e trocar energia com pessoas que entendam minimamente um pouco e estejam buscando essa conexão. E não com pessoas que vão querer te sugar. E também ninguém suga ninguém, né? Porque tem uma retroalimentação em todas as relações. Mas entendendo que você vai passando a exigir relações mais leves. Porque é legal a gente se relacionar, é importante, traz um aprendizado, mas é muito importante ficar sozinho também. E como eu já falei em outro áudio que chama Medo de Ficar Sozinho, tem gente que nunca ficou sozinho, não se conhece. É da família para uma relação, da relação para outra relação, da relação para outra relação. Está sempre esperando o amor de fora. Sendo que a fonte de amor maior está dentro. Só que a gente nem consegue se enxergar como partícula de Deus. A gente às vezes está preso na rejeição, no medo, na solidão, em vários sentimentos e emoções desconexas da realidade maior. Mas aquilo pra gente é a realidade. Isso tem que ser respeitado em todo o processo terapêutico. A dor da pessoa é válida. Se ela está se sentindo traída, ela precisa ser acolhida nessa emoção.
E aí, essa emoção vai sendo aos poucos transmutada. É lógico que para todo mundo que está ouvindo esse áudio, com certeza já consiga compreender que nada disso venha de fora, que tem um processo que às vezes pode ser doloroso, se a gente tiver a crença no sofrimento, pode ser um processo doloroso, mas as decepções amorosas, como todas as decepções, elas são pautadas na nossa desconexão com o eu sou. A hora que você estiver conectado, ninguém pode te decepcionar, porque você enxerga todo mundo, acima de tudo, como irmão. Não como pai e mãe, não como namorado, não como sócio, como irmão. E a mesma compaixão que você tem por você, pelos seus caminhos, pelos seus erros e acertos, pela sua jornada, você vai ter com o seu irmão, porque é o seu semelhante. E é desse ensinamento que a gente tem que começar a se relacionar para ter relações mais saudáveis. Enquanto isso, nós vamos vivenciando essa montanha-russa da humanidade. Quando a gente cansar, nós vamos procurando e nos ajustando, entrando numa reforma íntima para alcançar relações mais equilibradas. E ainda assim, tanto faz, não tem aquela ânsia de precisar ter uma relação, porque você está completo no seu eu sou. E isso é muito possível, é muito viável. A paz e o equilíbrio faz parte do que somos. É só retornar para esse eixo. Então, se você ouviu até agora, vou pedir para deixar o seu like para ajudar o canal. Agora estamos no YouTube, aqui no Spotify. Podem deixar comentários, enviar sugestões. Eu agradeço mais uma vez por cada um de vocês que estão ouvindo, ajudando o projeto. E eu espero que esse áudio tenha feito algum sentido, tocado o coração de vocês para reavaliar todas as relações que já tiveram e todas que terão. Olá, reconectados! Sejam bem-vindos ao canal.